Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do módulo 2, né, do curso de formação de socorrista. Meu nome é Ismael Oliveira, estamos aqui novamente para conversar com vocês sobre outros conceitos, né? Agora, a gente vai entrar no assunto que eu acho que a maioria das pessoas que estão aí, você que está aí me vendo, queria saber, que é o assunto de trauma, cometimentos clínicos, como fazer, o que fazer. É isso, eu acho. Eu acho que é isso que vocês querem. Então é isso que a gente vai te dar, que a gente vai dar agora, certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fechar, né, que a gente tem que entender é qual é o tipo de paciente que eu estou atendendo, certo? Existem dois conceitos de pacientes. Eu tenho o paciente de acometimento clínico, tá assim, ó, aqui para o nome aparecer em cima, clínico, e eu tenho a vítima de acometimento traumático. Então, clínico, traumático. Ismael, qual é a diferença de clínico para traumático e por que que não se atende igual os dois? Vamos lá, vamos entender isso? Seguinte, gente. A gente precisa saber diferenciar a forma que eu vou atender um paciente baseado-se no conceito do que o paciente tem, tá? Com o tempo que vocês vão é, 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 acabar utilizando para aprender cada vez mais e tudo, daqui a pouco esses conceitos eles somem, tá? Você vai ficar só com o conceito teórico e na prática você vai saber fazer independente se clínico ou traumático. Mas para aprender a coisa, né, para poder tirar mais proveito do ensinamento, vocês precisam saber diferenciar as coisas, porque a gente atende um paciente clínico de um jeito e o paciente traumático de outro, certo? Ismael, em alguma situação eu posso atender o paciente clínico igual ao traumático e em outra situação eu posso atender o traumático igual ao do clínico? Sim, em algumas situações a gente vai fazer isso, mas não são todas e eu preciso que vocês saibam diferenciar esses conceitos, beleza? Vamos lá. Para ser bem tranquilo para vocês, vamos lá para o conceito de trauma, certo? Conceito de trauma. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, trauma é uma lesão produzida por uma ação violenta, física ou química, externa ao organismo, que pode causar lesões graves e simultâneas em diversos órgãos e, se não for tratada adequadamente, desde o início, leva a sequelas e até mesmo a morte em curto período de tempo. Beleza? Ismael, muito complexo para mim. Não consegui entender. E o trauma psicológico entra onde? Calma, gente, calma. Vamos lá. O trauma, quando a gente fala trauma psicológico, ele só entra no conceito estabelecido pelo dicionário, tá? Que é do dicionário assim. A palavra trauma pode ser definida como perturbações causadas por lesões físicas ou experiências emocionais desagradáveis que ficam marcadas na mente do indivíduo. Isso não é o que a gente estuda. O que a gente estuda aqui são traumas físicos. Lembrem que o curso é de atendimento pré-hospitalar. Então, o que a gente quer entender aqui são traumas físicos. Eu quero aprender, eu quero entender trauma físico. Então, neste momento, nesse único momento, tirem o trauma psicológico da cabeça de vocês. Não usem, tá? Não existe. Neste momento, não existe trauma psicológico. Beleza? Posso fazer um acordo com vocês? Só nesse momento. Depois, quando vocês saírem do curso, né, vocês voltam para o trauma psicológico. Porque senão a gente vai ter dificuldade de compreensão, tá? Então, vamos lá. A OMS, ela define como uma lesão produzida por meios externos, né? Químico, físico, biológico. Gente, eu tenho uma forma mais simples de explicar para vocês isso. Baseado no conceito que o livro PHTLS, aquele livro lá que eu mostrei para vocês, o livro PHTLS nos dá. Como é isso, Ismael? O livro PHTLS traz um conceito mais simples. Que conceito é esse? Vou resumir, tá? Não vai ser igual. Vou parafrasear o livro PHTLS para facilitar ainda a vida de vocês. Mas eu quero que vocês saiam daqui e olhem lá no PHTLS, beleza? O PHTLS diz o seguinte: trauma é toda a energia externa que, em contato com o meu corpo, me gera uma lesão. Toda a energia externa que, em contato com o meu corpo, com o meu organismo, me gera uma lesão. Isso é o conceito de trauma. Certo? Fácil, 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 né?
Beleza, Ismael. E o que é clínico? Clínico é tudo aquilo que não é trauma. Resumir, facilitei a vida de vocês. Sim, a gente tem outros conceitos de clínico, né? Clínico pode ser uma ação biológica, bacteriológica, pode ser uma ação do organismo para conter algum tipo de infecção ou algo do tipo. Pode ser uma maleficência do organismo gerada por hábitos de vida não saudáveis, independente, tá, gente? Eu estou entrando aqui em vários conceitos para vocês entenderem que para nós aqui dos primeiros socorros e do APH, o que nos importa é só o seguinte: o que é clínico e o que é trauma? Trauma é toda energia externa que, em contato com o meu organismo, me gera uma lesão. Ponto final. E o que é clínico, Ismael? Clínico é tudo aquilo que não é trauma. Acabou. Então, entendendo esses dois conceitos, a gente vai conseguir agora ampliar o leque de conhecimento de vocês, baseado nesses dois conceitos, beleza? Vamos lá. Ismael, por que eu preciso entender o que é clínico e por que clínico é clínico, e o que é traumático e por que traumático é traumático? Olha, se a gente fosse falar só sobre primeiros socorros, eu ia resumir bem resumido, bem fácil assim para vocês. Ó. Suponhamos que um paciente, ele sofre um acidente automobilístico e ele quebra a perna, ele fratura a perna. Você levaria esse paciente para onde? Para uma UPA ou para um hospital? E se a resposta de vocês for correta, vai ser hospital. Mas por que eu levo ele para o hospital? Porque é lá no hospital que nós tratamos traumas maiores. Então, vem o conceito de entender o que é trauma e de entender o que é clínico. Será que uma parada cardiorrespiratória eu consigo tratar numa UPA? Parada cardiorrespiratória é clínica ou traumática? Opa, a gente vai começar a entender isso aí. Então, eu vou jogar alguns exemplos para vocês agora, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo. Um choque elétrico. Esperando vocês responderem. O choque elétrico é o quê? Clínico ou traumático? Um choque elétrico é traumático. Choque elétrico é o mais fácil, porque choque elétrico é de fato uma energia externa que, em contato com o meu corpo, me gerou uma lesão. Simples. Uma. Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Um AVC. Um AVC é clínico ou traumático? Um AVC é clínico, porque o AVC não precisou de uma energia externa que tivesse contato com o meu corpo para me gerar uma lesão. A lesão aconteceu sem essa energia externa. E acontecendo sem essa energia externa, a gente chama de acometimento clínico, certo? Vamos lá. Vamos facilitar para vocês mais ainda. Um acidente de moto. Queda de moto. O cara caiu da moto. É uma clínica ou é traumático? Ismael, eu acho que é trauma. Claro que é trauma. Claro que é trauma. É uma energia externa, energia da velocidade que acumulou, né? Quando a gente fala de energia aqui, a gente tá falando de energia cinética, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar em outros conceitos de trauma e vocês vão entender ainda melhor sobre essas energias, tá? Energia cinética, energia do movimento, né? O movimento da moto, com a queda em contato do corpo dele ao chão, ele gerou uma lesão, então a gente chama de trauma. Vou dificultar agora. Ismael, uma queda de altura ou uma queda da própria altura é clínico ou traumático? Traumático. Energia da gravidade em contato com o corpo me gera uma lesão. Uma parada cardiorrespiratória, ela é clínica ou ela é traumática? 5 segundos para você responder. Ela é? Depende. Depende. Porque eu tenho a parada cardiorrespiratória clínica. Ismael, me diz uma parada cardiorrespiratória clínica. Um infarto. O paciente teve uma parada cardiorrespiratória clínica por causa do infarto. Ismael, e uma parada cardiorrespiratória traumática? Existe isso? Existe. Se eu levar um tiro no peito, aqui na caixa, tiro no meu peito, eu não vou morrer também, não vou ter uma parada cardiorrespiratória. Eu posso ter, não, uma parada cardiorrespiratória. Ou faltou sangue. Suponhamos que eu me cortei. É muito comum, inclusive, em tentativa de suicídio. Estou perdendo bastante sangue. E tive uma parada cardiorrespiratória traumática por falta de sangue. É uma parada cardiorrespiratória traumática. Então, eu tenho parada cardiorrespiratória dependendo dos dois tipos.
né? A parada cardiorrespiratória clínica e a parada cardiorrespiratória traumática. No curso de formação de socorrista, nós trabalhamos a parada cardiorrespiratória clínica. Por que nós vamos trabalhar a cardiorrespiratória traumática? Porque a cardiorrespiratória clínica é aqui o conceito de compressão, ventilação, como eu atendo o paciente, é o que a gente conversa aqui. E é uma coisa mais básica, nitidamente, para os profissionais socorristas, que é uma formação básica, certo? A parada cardiorrespiratória traumática, ela já é mais avançada, então eu preciso de profissionais de ensino avançado, exemplos, enfermeiros e médicos, para conversar sobre parada cardiorrespiratória traumática, certo? Mas a gente pode fazer depois outro curso, em outro curso, falar sobre parada cardiorrespiratória traumática, tá? Mas beleza. Entendendo esses conceitos, tudo bem para vocês? Ok. Então a gente tem clínico, traumático. Clínico, traumático. Clínico, o que não é trauma, trauma, toda energia externa em contato com o meu corpo gerou uma lesão, top. Queda, trauma. Tiro, trauma. Facada, trauma. Espancamento, trauma. Queda da própria altura, trauma. Acidente automobilístico, trauma. Choque elétrico, trauma. Olha o tanto de trauma que eu tenho aqui. Muito trauma, né? Agora vamos para os clínicos, Ismael. Gripe, clínica. Infecções, clínicas. AVC, clínico. Engasgo, clínico. Parada cardiorrespiratória clínica, clínica. É mais fácil assim, né? Convulsão que não teve origem de pancada, de lesão, clínico. Clínico. Falência renal, clínica. Olha como começa a ficar mais fácil o conceito. Porque quando eu começo a entender que trauma é toda energia externa em contato com o meu corpo e gera lesão, e é simples isso, eu começo a colocar. Isso aqui foi gerado por energia externa que em contato com o meu corpo e gerou essa lesão? Não, então é clínico. Facilitei a vida de vocês. Beleza? Entendendo esse conceito, a gente vai conseguir partir para um conteúdo mais avançado. Por que, Ismael? Por que eu preciso entender isso? Porque é sabendo disso, é sabendo que clínico é clínico e traumático é traumático, que eu vou entender que ambos se atendem de formas diferentes. E que, numa mesma ocorrência, eu posso ter um fator clínico desencadeando um fator traumático. Por exemplo, eu estou dirigindo um carro, eu passo mal, desmaio no carro e esse carro bate numa parede, por exemplo. Eu tive um acometimento clínico seguido de um acometimento traumático. Então, o que foi que me gerou a clínica? O que foi que me gerou o trauma? Tudo isso é importante para que eu entenda como é que eu vou atender esse paciente, sabendo que o atendimento desse paciente muda quando o paciente é clínico e ele muda quando o paciente é traumático. Ficou claro? Beleza. Entrem no PHTLS, estou deixando ele aí, ele vai estar na frente das outras aulas do módulo 2, justamente para vocês darem uma folheada e que toda vez que eu citar ele, vocês vão lá e chegam o que eles vão falar lá. Para que a gente agora entre nos conceitos perfeitos do trauma. Beleza? Ficou claro? Até mais, gente. Até a próxima aula.